Programa Eli Nunes em tarde festiva, memorável. Propositura do deputado Lebrão, do MDB, desta Casa de Leis, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, propôs uma sessão solene para dar o voto de louvor à Igreja Metodista Wesleyana pelos 40 anos no Estado de Rondônia, serviços prestados à comunidade. E o presidente Laerte Gomes, desta Casa de Leis, que é do PSDB, acatou, e todos os deputados acataram unanimamente para que a Igreja Metodista Wesleyana fosse agraciada com esse voto de louvor na tarde de hoje. E hoje o programa Eli Nunes está fazendo a cobertura em tom diferenciado, porque eu também estou inserido nessa festa. Faço parte da Igreja Metodista Wesleyana há 18 anos e eu não poderia deixar de participar de uma festa bacana. Eu queria agradecer ao presidente desta Casa de Leis, deputado Laerte Gomes, do PSDB, ao deputado Lebrão, que é do MDB, que teve a ideia de parabenizar uma igreja pujante, arrojada e avivada como a Metodista Wesleyana. Programa Eli Nunes numa tarde feliz, memorável. Ao meu lado o deputado Lebrão, do MDB, ele que é o autor da propositura de dar um voto de louvor à Igreja Metodista Wesleyana pelos seus 40 anos no estado de Rondônia. Antes de mais nada, deputado, muito obrigado, que também faço parte dessa família wesleyana, muito obrigado pela sua iniciativa em premiar essas pessoas que estão há 40 anos trabalhando por vidas no estado. Eu que quero te parabenizar por você fazer parte da família da Metodista Wesleyana e dizer que para mim é um motivo de satisfação homenagear uma instituição que, sem dúvida nenhuma, presta um relevante serviço para o estado de Rondônia, não somente espiritual, mas também um serviço social. E nada mais justo do que fazer essa homenagem de comemoração aos 40 anos da Metodista Wesleyana aqui de Porto Velho e as pessoas que hoje fazem parte da igreja. Eu entendo que o trabalho de evangelização ele é muito importante e nós que não fazemos parte dessa denominação religiosa, mas somos todos cristãos. E para mim é motivo de satisfação estar aqui hoje fazendo essa sessão solene e agradecer também os deputados que votaram a favor e também o nosso presidente que nos dá a oportunidade de fazer essa sessão solene nesse momento tão especial. Programa Eli Nunes, tarde linda, tarde feliz, por quê? Solenidade, sessão solene, voto de louvor à Igreja Metodista Wesleyana, que há 40 anos aportou nesse estado. Ao meu lado, o bispo Joás Cavalcante, que está com a gente aqui, é bispo da região, da 4ª região, desde 2016. E uma pergunta que eu estava pensando antes, vou fazer, bispo. Bispo, quando o senhor chega numa região que o crescimento da igreja não está aquela Coca-Cola, aí o senhor chega e impõe o seu sistema de serviço. Aí vai dar uma alterada. Quando o senhor chega numa região que a igreja está subindo vertiginosamente, a cobrança não é maior? Porque o que você vai fazer? A responsabilidade não é maior? O senhor veio do Nordeste para cá, chegou aqui e falou, meu Deus, essa região é a que mais cresce e eu vou ser mais cobrado. E foi isso? É nesse caminho aí, né? A responsabilidade aumenta muito quando você já encontra, no caso aqui, a 4ª região, em franca expansão. Desde 2000? Desde 95. 95, né? Uma região que desde o seu início já vem prosperando muito. Nós fizemos agora recente um levantamento. Nos 12 primeiros anos desta região, ela cresceu de uma forma significativa. Se você levanta um gráfico, o gráfico está quase 90 graus. O clima é muito elevado, né? E a nossa responsabilidade é nos deixarmos ser usados por Deus para que a obra dele continue se expandindo, né? Programa Eli Nunes visita tarde memorável, sessão solene, voto de louvor pelos 40 anos da Igreja Metodista Wesleyana no estado de Rondônia. E ao meu lado, o bispo Simvaldo Coelho, ele é que é da 3ª região, aportou aqui no nosso Porto Velho, lá pelos idos de 89, e eu vou te falar, esse rapazola aqui, a igreja que nós temos hoje, aquela escadaria ali na Paulo Leal, olha quem virou concreto lá, ó, sendo pastor
daquela igreja. Ou seja, a igreja começou a subir vertiginosamente depois que o Bispo Sivaldo, hoje Bispo Sivaldo, chegou em Porto Velho. Bispo, seja bem-vindo ao programa Eli Nunes, mas antes eu queria te parabenizar com um CD que nós fizemos no ano de 2016, chamado Coração Abrasado. Opa. É o codinome de John Wesley, mas isso fica para outra oportunidade. Como é que o senhor vê a Igreja Metodista na região norte crescer vertiginosamente com a sua chegada em Porto Velho? É uma grande alegria a gente ver o resultado do trabalho. A Bíblia diz que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Eu louvo a Deus por aquelas sementes que foram lançadas em 1989 até 98, foram bem cultivadas, bem cuidadas, bem regadas, e houve esse crescimento vertiginoso, maravilhoso em toda a região norte, começando em Porto Velho, Rondônia, e se estendendo também para o Acre e para os outros estados. Bispo, de 89 a 98 houve um mover de Deus, um avivamento nítido e claro que você vê as colheitas, você está vendo agora. E foi na época que o senhor foi pastor da Central. O que o senhor pode me falar daquele avivamento juvenil que teve naquela época, e o senhor pastoreando aquela galera doida, cheia do Espírito Santo e doida para trabalhar? Como é que é isso, ver esses frutos? E teve agora o reverendo Ricardo Alexandre, que foi dessa época do senhor, que foi daquele avivamento muito grande. Como é que é ser o paizão dessa meninada que hoje já está na faixa dos 40 anos? Nós colocamos em prática o que a Bíblia fala sobre a oração, sobre o jejum, sobre a leitura bíblica, o discipulado. E a nossa igreja, todas as sextas-feiras, fazia vigílias. E nós tínhamos também campanha de oração 6 horas da tarde, campanha de oração de 40 dias. E esse buscar a Deus constantemente e levar as pessoas a orar com compromisso, não era a oração, não era buscar a Deus só para pedir bênção. Era buscar a Deus para se oferecer como uma oferta, um sacrifício de louvor, de holocausto a Deus, para que Deus nos usasse. Então deu esse fruto, que foi um fruto de muita oração, de muita seriedade, de muito compromisso. E nós temos mais de 40, mais de 50, já perdi a conta, de pastores hoje da nossa denominação que surgiram naquele período. Entre eles o pastor Ricardo, que é o pastor da Igreja Central também, o pastor Marcelo Marinho, o pastor Hélio, que está no interior, o pastor Heber, o pastor Rogério Garbim, que agora está em São Paulo, e tantos outros que são frutos daquele tempo. Falar em Rogério Garbim e reverendo Ricardo, quando o senhor saiu daqui, o senhor foi para São Paulo e ficou sendo também, o senhor foi representante da nossa igreja da Europa um tempo, lá em Aveiro, em Portugal, mas quando o senhor saiu daqui, o senhor foi dar aula no Instituto de Teologia Metodista, e o senhor foi professor do pastor Ricardo, do pastor Jonatas, que é teu sobrinho, e do pastor Garbim. Como é que foi pegar essa galera e falar assim, cara, comecei a ver resultado, então aí já 3. O que acontece, quando eu fui transferido para São Paulo, eu também fui nomeado como diretor da Faculdade de Teologia, o Ceforte, da Igreja Wesleyana, o Ceforte interno em São Paulo. E logo em seguida, eles que já estavam começando a trilhar o caminho da Faculdade de Teologia e o desejo pelo chamado, foram para São Paulo e começaram a estudar no interno com a gente. Então, foi bom que eu continuei tendo a galera junto comigo, e como também a gente não é bobo, né? E já levei eles para trabalhar comigo na igreja que eu estava pastoreando, e foi muito bom. Continuou aquele trabalho que a gente começou aqui. Mas eu estava falando da igreja, que a igreja hoje metodista da escadaria, que todo mundo conhece. Pastor, como é que foi aquela época de virar concreto, chamar, meu irmão, você vai dar um saco de cimento, você vai dar quanto? Sabe quem fala isso para mim? A viúva do diácono Gerardo. Gerardo, irmã Joana, ele falou assim, o que vocês vão dar hoje para a igreja? Estou precisando de 1 milhão de tijolos, cimento, não sei o que, não sei o que. Me fala um pouco daquela época, que deve ser muito boa, né? Nós chegamos, era uma casinha de madeira no fundo do quintal. E a primeira providência, em termos de construção, evidentemente, foi reformar aquela casinha de madeira para dar uma condição melhor e aumentar também o tamanho, acreditando no crescimento. E começamos a preparar o projeto arquitetônico e de engenharia. Levamos um tempo fazendo isso e assim que o projeto ficou pronto e aprovado, começamos o trabalho. A primeira pergunta que uma irmã da igreja me fez, a irmã Antônia, quanto que tinha de dinheiro? Eu não lembro o valor real na época, 5 mil alguma coisa, né? E na obra era muito mais, uma loucura. E ela pensou com ela, esse pastor é doido, isso aí não dá nem para fazer uma sapata. E nós começamos pela fé, crendo, e a gente fazia a cotação dos preços e o que ia gastar em cada etapa. Inflação galopante, consegui, junto ao cimento, na época o representante de cimento, que eu comprasse para
pegar na hora que pudesse, isso foi bom para mim. Pagava antes e ia guardando lá. Tinha dinheiro para um, pegava um saco de cimento, 2 e assim ia. E aqui toda a igreja meteu a mão na massa. Toda a igreja. E a gente bem animado, bem dinâmico e meio forte também no jeito de ser, né? De conduzir, enérgico, e exigia muito deles. E todo mundo foi entrando e fui cavando buraco junto com eles e fomos fazendo. E em 5 anos nós já estávamos inaugurando em cima e entrando em cima. Eu creio que não é só o esforço humano. Claro que tem um esforço humano, é muito importante. Mas houve um grande milagre de Deus. Até 600 sacos de cimento eu contei. Depois eu perdi a conta e eu acho que foi muito mais do que isso. E eu acredito que Deus multiplicou cimento, Deus multiplicou pedra, Deus multiplicou areia, Deus multiplicou as finanças. Porque não há explicação em 5 anos fazer aquela obra com uma igreja que tinha na época 20, 25 pessoas. Uma pergunta que eu vou subir essa escada com o presbítero Pedro, ele fala, esse aqui é o Salmo 23, que ele conta 23 degraus. Tem alguma coisa a ver com o Salmo 23, aqueles 23 degraus que tem, que o presbítero Pedro fala que o senhor focou no Salmo 23? Não, na verdade, eu nem sabia que era 23 degraus, mas é uma boa tese, né? 23 degraus, Salmo 23, nada faltou realmente, Deus providenciou tudo e até o dia de hoje tem sido dessa forma. Ao meu lado, o reverendo Valdemar Marinho, ele que entrou no Ministério Metodista Wesleyano em 95, de lá para cá, ele acompanhou muito o crescimento. Hoje ele é pastor reverendo da Igreja Metodista ali do Shopping, que as pessoas costumam chamar Metodista do Shopping. Reverendo Valdemar Marinho, que está à frente daquela obra já há um bom tempo, né? Eu queria que o senhor falasse para o pessoal o que era Metodista Wesleyana em 95 e como ela está hoje. Na verdade, em 1995, a Igreja Metodista Wesleyana se restringia a poucos templos aqui na capital. Hoje nós temos perto de 40 templos. E aí a igreja realmente tomou uma grande dinâmica na década de 90, onde surgiram várias igrejas. Em 97, eu tive o privilégio de inaugurar a Igreja Metodista Wesleyana da Avenida Calama, ao lado do shopping. E dali nós abrimos ainda mais 4 templos aqui em Porto Velho, que foi a igreja da União da Vitória, a igreja da Avenida Rio de Janeiro, a igreja do bairro Lagoinha. Também abrimos a Igreja Metodista Wesleyana em Candeiro do Jamari, ao lado da Prefeitura Municipal. E, enfim, nós estivemos envolvidos neste crescimento da igreja, ali na zona leste de Porto Velho, e estamos muito felizes com o que Deus tem realizado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. O programa Eli Nunes visita Tarde Memorável. O deputado Lebrão, do MDB, fez a propositura de dar à Igreja Metodista Wesleyana o voto de louvor pelos 40 anos bem servidos à comunidade de Rondônia. Ao meu lado, o pastor Sebastião Calegari Filho, que ficou conosco durante 10 anos, o tempo que a igreja mais cresceu na região norte, foi sob a batuta do pai desse moçoilo aqui, que foi meu pastor durante 10 anos. Pastor Calegari, o senhor está agora reverendíssimo em Manaus, mas sempre volta a casa, que eu sei que aqui ficou a casa sua, né? Seja bem-vindo ao programa Eli Nunes e à cidade de Porto Velho. Obrigado a todos. Olha, Rondônia, Porto Velho especificamente, o meu coração está aqui, né? Foi aqui que foi plantado sonhos de uma juventude. E Rondônia é esse estado que proporciona, né, oportuniza a jovens, a pessoas com espírito empreendedor, né, a conseguir crescer. Tudo cresce aqui. Então a gente também fez parte disso e guarda no meu coração. Quando o senhor assumiu a Igreja Metodista Central de Porto Velho, Wesleyana, tinham 224 membros. O senhor fez o uso da tribuna da palavra e falou isso. Quando o senhor saiu, tinham quantos membros, pastor? Olha, Eli, é muito difícil mensurar os membros especificamente. Eu tenho um número guardado que são 580 pessoas batizadas em 2010, que foi o último ano. Então, nós fizemos, a grosso modo, por alto, uma estatística de nesses 10 anos foram 3.900 batismos, pessoas que converteram-se a Cristo e vieram à igreja, e mais 900 pessoas vindo de outras denominações.
no último ano nos 2 últimos anos foi um crescimento tão grande que a gente parou um pouco de contar, de especificar. Mas era uma comunidade beirando seus 2.000 membros e congregados e pessoas que estavam convivendo com a igreja. Cultos teriam que ser 2 cultos por terças e 2 por domingo, porque o tempo da central não comportava. Aí tivemos que abrir uma nova tenda. Isso aí, né? Alargamos a tenda. O começo ali na Paulo Leal foi muito complicado. Os amigos de Rondônia, de Porto Velho, conviveram com isso. A rua Paulo Leal ficava congestionadíssima ali, né? Tinham cultos ali que a gente tinha. A igreja estava lotada lá dentro, com cerca de 280 pessoas, era a lotação máxima. E tinha mais 100 pessoas na escadaria, porque não conseguia entrar, né? Então, isso foi dando uma certa agonia nossa em querer servir as pessoas de forma melhor, né? E para isso a gente oportunizou ali a ida para a sede com a Marechal. Parabéns e muito obrigado pelo seu serviço prestado à nossa Igreja Metodista Wesleyana. Amém. Amo vocês, que Deus abençoe Rondônia, o estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho, sua família ali, que a gente conhece longa data, né? E assim, que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Toda a sua casa, todos os ouvintes do seu programa. Deus abençoe vocês. Programa Eli Nunes visita Tarde Memorável, sessão solene, voto de louvor, propositura, deputado Lebrão do MDB, ao meu lado o reverendo Ricardo Alexandre, que chegou na Igreja Metodista Wesleyana, jovem, foi líder de louvor, foi musicista, cantor, foi para São Paulo, se formou na curso teológico da Metodista, voltou, pastor, hoje é reverendo da Metodista Wesleyana Central de Porto Velho. Pastor Ricardo, o senhor é meu pastor e Jesus é o nosso. Queria que você falasse das palavras do jovem Ricardo quando chegou na nossa Igreja Metodista Wesleyana. Uma alegria poder Eli Nunes estar aqui dando essa entrevista. É um dia de fato memorável, 40 anos da Igreja Central de Porto Velho. Eu cheguei na Igreja Central quando eu era adolescente, em 93, e Deus nos deu a graça de poder ser pastoreado por tantos homens honrados. E hoje eu fui conduzido a estar à frente dessa igreja, uma igreja forte, atuante, uma igreja que tem um chamado social muito relevante na cidade. Por isso nos alegramos com essa propositura e queremos poder, não só à frente dessa igreja, mas como igreja, honrar esse legado. Eu queria que você falasse das palavras do braço social da nossa igreja, a AVAS. Vai bem? Muito obrigado. Bem, nós temos hoje uma linguagem social muito forte. A AVAS, ela se tornou a linguagem regional da nossa igreja, mas nós temos o Movidos pelo Amor, que é o nosso centro multidisciplinar que atende crianças autistas com espectro de autismo. E nós temos também a Central de Amor, o DOCAS, e a assistência também ao Lar do Idoso e as penitenciárias. É uma igreja que tem esse chamado e no corpo ministerial e também dos seus membros, pessoas muito atuantes, desejando fazer coisas diferentes e ajudar essa sociedade. Nós usamos um termo que é o amor de mangas arregaçadas. Pastor, eu queria que você deixasse o endereço da nossa igreja e o telefone e os dias de culto para as pessoas que queiram participar, conhecer a nossa igreja. Bem, nós estamos ali na rua Paulo Leal, 474, na tenda. É um novo ambiente de culto que nós inauguramos e temos culto toda terça-feira, o Crescendo em Fé, às 19 horas, culto às 10 horas da manhã, anterior a isso uma escola bíblica, 9 às 10, isso aos domingos, às 10 horas um culto e às 18h30 também um culto da família. Você é sempre bem-vindo, nós estamos aí nas redes sociais, se comunicando também, traga a sua família, nós somos a Igreja Família na cidade. Programa Eli Nunes visita Tarde Memorável, sessão solene, voto de louvor, idealizado pelo deputado Lebrão do MDB. Ao meu lado, o pastor reverendo Miguel Heitor, que é da Igreja Metodista Wesleyana e que chegou ao nosso estado em 98. Foi para Vilhena, voltou e hoje é reverendo da Igreja Metodista Wesleyana da Jorge Teixeira. Reverendo Miguel, seja bem-vindo ao programa Eli Nunes Visita. Quando o senhor aportou em Porto Velho para ser o pastor da Igreja Metodista Wesleyana aqui, o que o senhor viu assim? Falou, meu Deus, está crescendo para o norte. Eu digo uma coisa, eu fiquei muito surpreendido, surpreso mesmo, porque eu vim de um grande centro, eu vim de Nilópolis, Rio de Janeiro, e quando cheguei aqui conhecer a igreja, eu fui surpreendido
pelo tamanho da igreja, pelo mover do Espírito Santo de Deus naquele lugar, pela ação de Deus, pelo crescimento extraordinário que a Igreja Metodista Wesleyana já tinha nessa região, nessa cidade, naquela época, e ainda tem. Ela era uma referência, e é uma referência ainda, em nome de Jesus. Programa Eli Nunes visita, tarde de festa, tarde feliz, tarde memorável, porque a Igreja Metodista Wesleyana está recebendo voto de louvor, autoria do deputado Lebrão do MDB, e é só festa. Ao meu lado, o reverendo de Guajará-Mirim, o reverendo Vanderlei Batista, que aportou no nosso Porto Velho, vindo diretamente de Petrópolis, para pastorear a igreja central. E uma pergunta que não quer calar. O senhor chegou em 95, Porto Velho tinha uma outra visão, uma outra ótica. Como é que você viu a cidade Petrópolis, chegar em Porto Velho e ver a igreja por tudo fazer? Boa tarde, meu querido irmão, e a todos os seus telespectadores. Um prazer estar aqui, participar desta solenidade muito importante para a história da Igreja Metodista Wesleyana em Porto Velho, e por que não dizer também no estado, né, e na região. Eu, ao chegar aqui, confesso que eu senti um impacto, né, de uma diferença social, cultural, né, muito grande. Mas logo me adaptei, porque algo que me disse na ocasião o Bispo Simvaldo, que será homenageado hoje aqui também, ele disse uma coisa que ficou gravado: se você quiser ser feliz nesta terra, ponha o seu coração aqui. Foi o que eu fiz, né? Está por aqui, né? Estou por aqui. O senhor viveu o avivamento que levou muitos jovens naquela época, 95 a 2000, a entrar no pastor, vários pastores saíram de lá, várias ferramentas de evangelismo saiu daquele avivamento no qual o senhor era pastor. É gratificante ver os frutos daquele tempo? Com certeza, né? Eu exatamente cheguei nesse tempo de despertamento espiritual, em que a nossa juventude, né, através das reuniões sucessivas que fazíamos, de vigílias, de encontros, de congressos, eles foram visitados poderosamente pelo Espírito Santo, alcançando muitas experiências, e vários deles ingressaram no ministério pastoral, estão até hoje no estado, fora do estado, no Brasil, por conta da visitação do Espírito Santo na vida deles naquela época. Programa Eli Nunes visita, tarde de festa, Igreja Metodista Wesleyana recebendo desta Casa de Leis o voto de louvor pelos 40 anos que vem atendendo e com garbor a comunidade rondoniense. Ao meu lado, a Ivonete Queiroz, a irmã Ivonete Queiroz, ela é a primeira membro da Metodista Wesleyana em Rondônia. Como é que é se sentir a primeira ovelha do pastor Esdras no nosso estado? Com muita alegria, porque Deus é tão bom que me resgatou, né, que me salvou, que usou esse homem que chegou na minha casa, me convidando para ir ao culto, e lá aceitei Jesus como Salvador. E eu queria presentear a senhora com um CD que fiz em 2016, intitulado Coração Abrasado, que é o codinome de John Wesley. Você sabe a história de John Wesley, cara? É. E aqui tem músicas, hinos da harpa cristã, e eu queria te presentear como uma membro número 1 da nossa igreja, tá bom? Tá bom, obrigado. Jesus te abençoe e parabéns. Obrigado, Deus te abençoe também. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Neste momento ouviremos o louvor Te Louvarei, da banda Toque no Altar, na voz do jornalista Eli Nunes, servidor desta Casa de Leis há 18 anos e membro da Igreja Metodista Wesleyana. Amém? Vamos louvar? Amém. Perto quero
quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Já virou culto, irmão? Vamos cantar? Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas, aleluia, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, quero ouvir. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, oh Jesus. Para ficar bonito, só as mulheres agora, quero ouvir. Quero estar